Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre os Best Practices. Eu vou acessar aqui o link onde você vai encontrar os Best Practices, navegar um pouquinho e mostrar um pouco a estrutura das informações, como é que elas estão organizadas, como é que você acessa, por exemplo, a Best Practice que está relativo à sua LOB, a sua Line of Business, e mostrar um pouquinho dos conteúdos, a estrutura dos documentos anexos que vem junto com os Best Practices, que sem dúvida nenhuma é uma grande dica para você estudar mais aprofundadamente e aprender mais sobre o S/4HANA, sob a perspectiva da tua LOB, do seu módulo, tá? Vem comigo e eu vou te mostrar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo comigo, Elton Mello aqui na Creative TI. A gente está falando da série S/4HANA Up to Date, como se manter atualizado com as informações do S/4HANA. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Best Practices, tá? Então, vou colocar em destaque aqui os links que a gente vai avaliar, tá? E a gente tem dois links aqui por uma razão bem clara. O primeiro link, o rapid.sap.com, é o site antigo dos Best Practices, antes da SAP unificar todas as suas plataformas em um só lugar no mi.sap.com. Depois que a gente veio para o mi.sap.com, esse passa a ser o link oficial dos Best Practices, mi.sap.com/Process Navigator. Então essa integração em uma só plataforma trouxe para o mi.sap.com a busca de notas, a Simplification Item Catalog, os Best Practices, enfim, uma série aí de sites que a gente tinha tudo espalhado por aí. A SAP unificou nessa grande plataforma mi.sap.com. E dessa vez a gente vai abordar um pouquinho sobre os Best Practices. Vamos dar uma olhadinha neste site, então vou entrar exatamente neste link aqui, clicando nele, ele já vai navegar mi.sap.com. Lembrando que para você fazer uma consulta no mi.sap.com dos Best Practices, para que você tenha acesso ao conteúdo full, ao conteúdo completo, é necessário que você entre logado com o seu S-User, tá? Então olha só, tem um bonequinho aqui, você precisa entrar com o seu S-User, da sua certificação, do cliente, da consultoria que você está prestando serviço e por aí vai, para que você tenha a possibilidade de ter acesso e visualizar o conteúdo completo. Nesse exemplo, os Best Practices. Então vamos lá. Falando um pouquinho aqui, ó, mi.sap.com/Process Navigator. Eu estou já na página inicial, já estou logado com o meu S-User. Eu vou mostrar para vocês o primeiro caminho, o primeiro acesso que eu vou fazer a partir desse site. Eu vou clicar aqui, ó, Solution Cenários, tá? Quando a gente vê aqui Solution Cenários, eu tenho 43 cenários de Best Practices preparados aqui no nosso site do Process Navigator, tá? Então vou clicar nele, ele vai abrir o detalhamento desses cenários, ok? E eu já consigo olhar da seguinte forma, acessando aqui, então, eu vejo aqui a lista dos 43 cenários, né, de solução que estão disponíveis aqui nos nossos Best Practices. E eu tenho vários tipos de cenários que estão listados, tá? Eu vou descer um pouquinho até que eu encontre este cara aqui, ó, esta linha aqui, ó. SAP Best Practices para o S/4HANA Cloud e o Private Edition, ok? Ou seja, nós estamos falando aqui das versões Cloud e das versões On-Premise. E nós temos disponível para esse conjunto de cenários essas versões aqui, dá uma olhada, ó. Se eu abrir o Match Code, eu vou enxergar que eu tenho as versões 2022 e 2023, que foram as duas versões que foram lançadas logo após a SAP ter então migrado a sua plataforma aqui para o SAP for Me, né, para o mi.sap.com. Então, se eu entrar aqui, vou selecionar a versão 2023 e vou clicar sobre esta opção, tá? Vou clicar exatamente sobre SAP Best Practices para o S/4HANA Private Edition. Clico aqui, ele vai navegar para o detalhamento destes cenários. O que nós vamos ter aqui? A possibilidade, antes de mais nada, de fazer a seleção da versão e do país. O que você quer ver aqui? Vou dar um exemplo para a gente ver do Brasil, né? Vou manter a 2023 e vou selecionar aqui o Best Practices do Brasil, tá? Aí ele vai trazer aqui embaixo a documentação que está relacionada aos Best Practices do Brasil. E do lado esquerdo, aqui, ó, eu tenho a minha divisão. Ok? Lembre-se que a gente não fala mais de módulos, né? Eu não falo mais de MM, SD, PP, FI, CO, mas eu falo de Line of Business, a minha LOB, tá? Que é o novo agrupamento proposto pelo S/4HANA. Quando eu olho pela LOB, eu poderia selecionar
Sales, Sourcing e Procurement, Supply Chain, essas três LOBs combinadas, né, juntas, representam basicamente os módulos de MM e SD. Eu tenho Finance, que agrupa FICO, né, eu tenho Database e Data Management, que são os Master Datas, os dados mestres, Manufacturing, que eu tenho PP e por aí afora, tá? Então eu vou abrir, vou expandir aqui o Sourcing e Procurement, tá? Ele vai me mostrar que eu tenho algumas subdivisões, tá? Essa daqui é a LOB. Esses caras aqui são grupos, são agrupamentos, subdivisões da minha LOB. Por exemplo, Central Procurement, né, que são compras centrais, ou gerenciamento de faturas, Invoice Management, as compras operacionais. Vou clicar nesse cara aqui. A hora que eu clico sobre este agrupamento, ele traz para o meu lado direito o quê? Os Scope Items. O que são os Scope Items? Os itens de escopo. Tá? São os processos. Vou dar alguns exemplos bem claros para vocês aqui. Ó. Por exemplo, Batch Management. Se você está falando de gerenciamento de lote, o Scope Item, o nome do Scope Item é o BLF. É um exemplo. Se você está falando de compra de materiais produtivos, né? Procurement of Direct Materials, eu estou falando do Scope Item J45. Se eu estou falando de requisição, ou seja, o processo de solicitação usando requisições de compra dentro do S/4HANA, eu estou falando do meu Scope Item 18J e por aí afora, tá? Então, eu posso descer dentro desses Scope Items, ok? Olha aqui, ó, gerenciamento de número de série, consignação, por aí vai. E escolher um desses Scope Items para a gente olhar no detalhe. Eu vou pegar, por exemplo, a compra de materiais diretos. Clico nele. Em cima do J45, ele cai no detalhe desse Scope Item. E aqui eu tenho algumas informações muito importantes. É aqui que a gente vai acabar se mantendo atualizado com relação às mudanças. Por quê? Porque eu estou vendo este processo aqui de compra de materiais diretos, o J45, para o Brasil já na versão 2023. Significa o quê? Todas as atualizações já estão sendo consideradas nessa documentação. E ele me mostra diagramas, que são fluxos de processo, que podem ser um grande acelerador nos projetos de implementação, aonde eles são usados, e ele é usado neste cenário, ok? O SAP Best Practice para o S/4HANA, ok? Versão 2023, me mostra ainda alguns aceleradores, como por exemplo o Test Script. O Test Script é fundamental, gente, quando a gente estiver fazendo uma implementação, Greenfield, por exemplo, embaixo ali da metodologia SAP Activate, você tem que fazer os seus workshops A e B, né? Então, o Test Script te dá uma guia muito interessante. Eu vou até clicar aqui para mostrar para vocês. Quando eu clico no Test Script, o que ele me abre? Ele me abre uma sequência, um passo a passo que pode ser seguido. Logicamente, você pode adaptar isso para o teu workshop, mas você tem já um caminho a ser definido para a apresentação no workshop. Deixa eu abrir o documento e a gente vai ver um pouquinho desse Test Script, né? Então ele está falando, olha, compras de materiais diretos é o J45, e se você descer um pouco, tá? Vamos olhar por aqui, olha só, procedimento, aqui ó, procedimento de compra para estoque, conversão de requisição, e ele vai mostrando como é que você faz, né? Ó, passo 1, log lá no Fiori, use o aplicativo F1048A, vai dando o seu passo a passo aqui, né, com as informações que você deve usar para executar esse processo. Então é uma forma de você testar o sistema, é uma forma de você estudar o S/4HANA e é uma forma de você se preparar para o workshop A, tá? Basicamente, o Test Script é o rumo, o caminho que você tem que seguir para executar esse processo. Nesse nosso exemplo aqui, eu estou falando do J45, tá? E isso não vale só para ele, né, gente? Isso aqui está valendo para todos os cenários que você tem. A gente usou ele apenas como um exemplo. Claro que tem muito mais informações aqui dentro do site dos Best Practices, mas o mais importante é a gente saber que dentro deste site, esse link que eu estou deixando aqui para vocês, me.sap.com/Process Navigator, é o acesso aos Best Practices e que é uma maneira fundamental, muito importante e essencial para você estudar os best practices, os melhores cenários ali do S/4HANA, sempre considerando uma atualização, o nível mais atual ali, a versão mais atual. E óbvio, você pode selecionar isso por país. Então eu quero ver a parte de Brasil, eu posso estar fazendo uma implementação num outro país, sei lá, estou na Alemanha, estou nos Estados Unidos, eu posso consultar os best practices desses países aqui também, tá?
tá? Então, essa é mais uma dica muito importante, site dos Best Practices, estou deixando o link aqui embaixo, e você pode acessar sempre que precisar para se manter atualizado com relação às melhores práticas dentro do S4HANA. A única coisa que tem que considerar é o que eu falei no início, a gente tem que entrar logado com o nosso S-User. Aí sim, eu tenho acesso full a essa documentação e a gente pode estudar e se manter up-to-date no S4HANA. Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre tudo o que muda e o que é novo do ECC para o S4HANA em MM e SD? Então conheça mais sobre o nosso programa S4HANA Logistics, um curso focado em processos de MM e de SD, para que o consultor saia desse programa preparado para trabalhar de forma efetiva nos projetos de implementação e conversão do S4HANA. Nesse programa teremos abordagens fundamentais sobre o SAP Fiori, sobre o BP, o Business Partner, que passa a ser obrigatório no S4HANA. Falaremos também sobre Best Practices e extensibilidades, que é a nova forma de se desenvolver melhorias dentro do S4HANA. Além de temas focados em metodologia SAP Activate, simplificação e mudanças funcionais. E além disso, você ganha acesso a um ambiente SAP S4HANA por 60 dias, para você praticar e fazer os exercícios práticos, tudo com o objetivo para você consolidar o entendimento de forma definitiva no seu entendimento. Além disso, você ganha uma série de apostilas e cadernos de exercícios muito detalhados para que você possa usar como apoio e fixar o seu conhecimento. Depois, no final, você emite o seu certificado de conclusão do curso, com detalhes do treinamento, carga horária e assinado pelo instrutor do curso, para que você possa depois colocar no seu currículo, publicar no LinkedIn e apresentar como uma atividade complementar curricular, caso seja o seu caso. E você ganha também acesso a uma plataforma de coaching de carreira, com cursos de currículo, LinkedIn, entrevistas, mindset, tudo isso para também reforçar o seu perfil de carreira, para ajudá-lo a entrar e ingressar mais rapidamente dentro do mercado SAP, com o suporte de coaches de carreira com mais de 20 anos de experiência no mercado. Além de um portal de vagas com vagas exclusivas postadas por recrutadores SAP. Tudo isso dentro de uma plataforma de streaming de última geração, o Creative Play, que é a nossa plataforma de videoaulas. Uma plataforma moderna baseada nas melhores plataformas de streaming do mercado. Você não vai encontrar nada parecido quando se fala de streaming de cursos SAP. Veja depoimentos de alunos que já fizeram cursos com a Creative TI, a sua percepção e resultados que tiveram. Então clique no link aqui abaixo, saiba mais e a gente se vê do lado de lá. Sejam todos muito bem-vindos à experiência Creative TI. Inovação feita por gente pra gente. Um abraço.